Senhor, né, irmãos? Graças a Deus estamos aqui, né? Escolhemos a melhor parte, que é estar na presença do Senhor, e para nós isso é motivo de muita alegria, né? Nós estarmos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor. Se nós não estivéssemos aqui, estaríamos, né, talvez fazendo algo aleatório, mas nós não estaríamos sendo preenchidos pela palavra do Senhor, amém? Aí eu vou pedir para a irmã Mirella pôr os slides aqui. Irmãos, essa sequência de slides eu li, eu acho que foi ontem, e vai muito de encontro com a palavra que a gente vai falar aqui nesta noite. E me constrangeu bastante. E eu falei, Senhor, eu vou colocar para os irmãos lerem também comigo, para que a gente possa ser edificado por essa palavra, amém? Vocês podem ler comigo? 1, 2, 3. Eu amo Jesus, mas ainda tenho dificuldade de amar algumas pessoas que ele ama. Admitir isso me constrange, porque revela o quanto meu coração ainda precisa aprender com o coração dele. Irmãos, que forte, não é? Pode passar o outro. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. Eu amo Jesus, mas ainda me lembro com facilidade do que fizeram comigo e esqueço quantas vezes ele me perdoou sem me expor diante de ninguém. Irmãos, eu estou ficando aqui emocionada, porque é esse nosso Jesus, né? A graça dele é abundante. Pode passar o outro, amigo. Eu amo Jesus, mas ainda trato melhor quem concorda comigo. Quando alguém me contraria, descubro que parte da minha bondade dependia da facilidade da convivência. Quando nós somos confrontados, né, irmãos? A gente fica chateado, né? E não pode ser assim, né? Nós não vamos estar certos sempre, né? Outro. Eu amo Jesus, mas ainda quero escolher quem merece minha paciência. O problema é que ele teve paciência comigo quando eu já havia ultrapassado todos os limites. Não é verdade, irmãos? Que palavra, não é? Pode pôr o último, querida. Eu amo Jesus, mas ainda me incomodo quando faço bem e ninguém reconhece. Isso mostra que algumas atitudes que chamei de serviço também carregavam desejo de aplauso. Não é? Misericórdia. É a última, né? A última. Eu amo Jesus, mas ainda estou aprendendo que parecer com ele envolve tratar com misericórdia pessoas que meu coração teria prazer em manter longe. Amém, né, irmãos? Que a gente possa aprender, não é? Com o nosso amigo Jesus, a ter um coração igual ao dele, não é? E hoje eu quero conversar com os irmãos aqui, porque é uma conversa, né, irmãos? A gente está aqui, a palavra expositiva, certo, pastor? Da Bíblia, né? Hoje nós vamos expor a palavra de Deus. E eu quero dividir com vocês como ser amigo de Cristo, né? Como é ser amigo de Cristo e o que eu e você precisamos fazer para sermos esse amigo, né? Verdadeiros de Cristo. E eu quero ler com vocês em João 15, 12, 14, 16 e 17. Eu fiz um pequeno resumo, tá, queridos? Para vocês acompanharem aí. João 15, 12. Aí depois a gente vai para o 14, 16 e 17. E depois, no decorrer da mensagem, a gente ainda vai ler alguns versículos aqui. Se vocês quiserem manter aberta, pode ficar à vontade. Aí diz assim a palavra do Senhor. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Agora o 12. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno.
Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém? E é muito o que a gente viu no slide, não é, irmãos? Que às vezes o Senhor teve tanta paciência conosco, nos perdoou tantas vezes, e nós não temos, né, esse amor grande pelas pessoas da nossa vida. E, irmãos, Deus, ele quer ser nosso amigo. Nós fomos criados para viver esse relacionamento com ele. Nós somos feitos para viver na presença dele. Mas, né, através do pecado, como todos nós sabemos, que entrou, houve uma separação de nós da presença do Senhor. E quando Jesus veio, através do seu sacrifício na cruz, nós voltamos a ter o acesso ao nosso Pai, né? Glória ao Senhor por isso. Hoje nós podemos desfrutar dessa presença maravilhosa. Basta nós clamarmos, né, a presença dele, clamarmos o nome dele. Estabelecer essa amizade só é possível por causa de Jesus. Ele é o nosso único mediador, né, entre nós e o nosso Pai. Então, esse texto de João 15 nos revela o amor e a amizade de Jesus por nós. E esse amor, essa amizade, ela nos leva ao Senhor, ela nos leva a Deus. É uma relação, né, irmãos, de amor, de afeto. Definição de amizade é isso: relação de amor, afeto, confiança, respeito e apoio mútuo. Um verdadeiro amigo compartilha bons momentos e ruins também. O verdadeiro amigo sempre está presente em todos os momentos, né? O verdadeiro amigo, ele oferece sinceridade, lealdade e está presente sem interesses ou vantagens. Eu não sou amigo só porque eu vou ganhar algo em troca. Eu sou amigo verdadeiro, amigo de verdade. E Jesus, ele está sempre pronto para ser esse nosso amigo, nas horas boas e nas horas ruins também, né? E nós estamos dispostos a ter esse nível de comprometimento com Jesus, né? O mesmo comprometimento que Jesus tem conosco, a gente tem com ele, né? E eu quero fazer uma pergunta: quem aqui conhece Jesus? Levanta a mão. Conhece Jesus? Mas será que você conhece Jesus ou tem um relacionamento com ele? Ou só conhece, né? Há uma diferença aí, né? Conhecer sobre Jesus é diferente de caminhar com Jesus, né? Nós precisamos caminhar com ele. É possível saber quem ele é, conhecer as suas histórias, frequentar a igreja e ainda assim não conhecer a Jesus totalmente, né? Você vive, mas não o conhece. Mas hoje eu te convido a conhecer Jesus e não só de ouvir falar dele, né, irmãos? A gente tem que ter experiências com o Senhor e não só ouvir os irmãos contando experiências. Nós temos que ter as nossas próprias experiências. Em Jó diz isso, né? Jó 42:5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó era um homem íntegro, justo e fiel, que se desviava do mal. Ele tinha princípios. Que princípios eram esses? Passados de pai para filho, né? O pai dele com certeza ensinou sobre Deus e ele, o Senhor que disse isso dele, que Jó, Deus falou, Jó é um homem justo, íntegro e se desvia do mal. Ele tinha Bíblia? Não tinha. A única coisa que ele tinha era a palavra contada da família, do pai, aquilo que o pai dele o ensinou acerca da palavra de Deus. E ele vivia exatamente isso. Jó conhecia Deus, Jó amava a Deus e cumpria os princípios que Deus amava. Porque Deus ama a palavra dele, Deus, ele zela pela palavra dele. E nós também temos que ter o mesmo zelo, irmãos. Então, Jó passou a ter uma experiência mais profunda com Deus quando ele foi provado. E a mulher dele disse o que para ele? Olha,
amaldiçoa o seu Deus e morre, porque você já perdeu tudo, você já não tem mais nada. A única coisa que restava a ele ainda era a saúde, mas até isso ele já estava sendo provado. Mas ele disse que não, que o Salvador dele vive, né? O Senhor, Deus, ele tinha fé em Deus, que tudo aquilo que ele estava passando era permissão de Deus, então ele tinha que passar com amor. Se Deus tinha dado tantas coisas boas para ele, por que ele não receberia o mal também? A nossa vida é assim, irmãos. Nós vivemos dias difíceis, dias de luta, mas nós temos que crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, amém? Então nós temos que conhecer profundamente o nosso Deus. E hoje nós vamos descobrir como ser melhores amigos de Cristo. Se nós estamos sendo bons amigos, ser melhores ainda. Para ser amigo de Cristo, devo amar. João 15:12 diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. O Senhor aqui, ele não dá uma sugestão, é um mandamento. E mandamento, irmãos, nós temos que cumprir. E nós não temos que indagar, né? Ou retrucar ao nosso Deus. Nós temos que fazer. Em 1 Coríntios 13:1, se os irmãos quiserem abrir aí a sua Bíblia. Também ainda fala sobre o amor. Diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Irmãos, aqui Paulo não está dizendo que os dons não são importantes. Ele está mostrando que a motivação por trás dos dons precisa ser o amor. Tudo que eu faço precisa ser carregado de amor. Eu faço porque eu amo ao Senhor e amo as pessoas. Eu sirvo porque eu amo a Deus e amo as pessoas. É possível fazer a coisa certa com a motivação errada. Vocês acreditam nisso? Vocês estão agindo certo, mas estão com o coração no lugar errado. Eu posso servir para ser reconhecida, ou posso servir porque eu amo, né, servir ao Senhor. Eu posso corrigir alguém para mostrar que estou certa, ou corrigir porque quero ajudar alguém. Isso tem uma grande diferença. Eu posso cantar para ser admirada, ou cantar para glorificar ao Senhor, né? E isso precisa estar em nossos corações. O amor é a maior virtude do verdadeiro cristão, irmãos. É um amor que se preocupa, que perdoa, que serve, que se doa, e isso é virtude. E todos nós precisamos desenvolver essa virtude em nossas vidas. As maiores qualidades que eu e você pudermos ter, né? Você pode dizer assim: nossa, fulano faz tão bem tal coisa, fulano é tão bem nessa área. Se não tiver amor, não vale nada, irmãos, né? Se não forem motivadas pelo amor, não vai valer nada. Só faz barulho, não edifica, né? E não acrescenta nada a ninguém. É isso que Paulo quis dizer, que o sino, quando ele só faz barulho, não tem sentido, não tem, né, uma definição, é somente um barulho que incomoda. E nós não podemos ser assim. Palavras bonitas, conhecimentos, dons, sem amor, tornam-se vazios diante de Deus. Nós precisamos nos encher do amor do Senhor. Esse versículo ele nos chama a fazer um autoexame, não apenas o que fazemos, mas por que fazemos, né? Por que nós fazemos isso? Por que nós estamos servindo? Por que nós estamos aqui? Nós temos que ter total consciência de qual é o nosso chamado. Servir na igreja, ensinar, cantar, pregar, ajudar pessoas, todas essas atitudes, se forem motivadas pelo amor, se não forem motivadas pelo amor a Deus e a pessoas, tornam-se vazias, né? Não tem valor espiritual algum. O Senhor procura, irmãos, hoje, amigos fiéis, íntegros e que se doem com amor para a obra dele.
O amor, ele dá sentido à nossa vida e transforma o ambiente, irmãos. Se você tratar as pessoas com amor, tudo irá mudar. Se você tratar o lugar que você vive, que você trabalha com amor, tudo irá melhorar. Sem amor, seja qual for a maior realização que você fizer, é apenas barulho. Com amor, os menores gestos glorificam a Deus, irmãos. As menores coisas que às vezes você nem dá importância, né? Mas glorificam a Deus. E é exatamente isso que nós somos feitos, né, irmãos? Para glorificar o nome do nosso Deus. Amém? Como faço para desenvolver, então, ou cultivar esse amor a Deus e pelas pessoas, né? O amor a Deus, irmãos, ele se desenvolve através de um relacionamento. Eu oro, eu leio a palavra do Senhor, eu estou o dia inteiro, né, antenado naquilo que Deus ministrou no meu coração. Por isso a importância de nós, logo cedo, fazermos o nosso devocional, lermos uma palavra breve. Eu não tenho tempo. É 2 minutos, irmãos, um versículo, porque aquele versículo vai alimentar o seu dia. E aí você vai ter, sabe o quê? Papo com Deus, né? Assunto com Deus. Senhor, nossa, aquele versículo é forte, né? E você vai meditando na palavra do Senhor ao decorrer do seu dia. Um coração grato também nos ajuda a cultivar esse amor a Deus e às pessoas. Eu sou grato a Deus por tudo, eu sou grato às pessoas que estão à minha volta o tempo todo. Isso é ter um coração grato, irmãos. O amor às pessoas é capaz de se manifestar através da escuta ativa. Todos nós temos 2 ouvidos, não é, irmãos? Talvez você tenha que escutar alguém, escute a palavra, escute as pessoas, né? Preste atenção, sem julgamentos, mas disposto a ajudar, a acolher, a direcionar as pessoas a fazer as coisas certas. Atos de bondade também faz com que a gente desenvolva esse amor, ajudar com ações práticas, não somente com palavras, mas agindo, não é, irmãos? Às vezes falta um pouco em nós, né? Termos iniciativa e atitude de fazer algo bom. Não é esperar o pastor mandar ou o líder falar para você, fulano, faz tal coisa. Tem coisas que nós precisamos ter iniciativa para glorificar o nome do Senhor. Perdoar pessoas, irmãos, também faz com que a gente desenvolva um amor, né? Que a gente desenvolva esse amor. Se você deseja ser melhor amigo, precisa liberar perdão. Quem não perdoa não verá o agir de Deus em sua vida. Na verdade, afasta, né, o agir de Deus da sua vida. Quando eu perdoo, deixo as mágoas para trás, eu vejo esse agir em minha vida. Amém? Irmãos, se eu amo a Deus, como eu falei, eu oro e falo com o meu Deus. E se eu amo as pessoas, eu oro pelas pessoas. Eu falo das pessoas para o meu Deus, né? Eu entrego a vida das pessoas. E a melhor forma de amar, irmãos, é orar. Você sabia disso? Não é demonstrando com presentes, carinho, mas quando você ora pelas pessoas. É uma forma grandiosa de demonstrar amor. Amém? 2. Para ser amigo de Cristo, devo obedecer. João 15 e 14. Diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Jesus estava falando ali, olha, ele estava explicando para os discípulos, se vocês agirem dessa maneira, vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. E antes, o que ele mandou? Primeiramente, amem uns aos outros, né? Então, a base perfeita para nós cristãos é o amor, irmãos. Se nós amarmos as pessoas e a Deus acima de todas as coisas, nós iremos cumprir o mandamento do Senhor. Você conhece Jesus, mas você pode ser considerado amigo de Jesus? Né? Você tem feito isso que a gente já falou aqui? Amado as pessoas, perdoado? Você tem agido assim no seu dia a dia? Os discípulos, irmãos, eles foram chamados de amigos. Eles ouviram a voz de Jesus e responderam ao chamado do Senhor. Eles abandonaram tudo, irmãos, para seguir a Jesus. Vocês imaginam que naquele dia que eles conheceram a Jesus,
Eles levantaram e foram trabalhar, cada um no seu canto. Ninguém pensou assim, hoje eu vou sair e vou mudar de vida. Hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida. Não. Eles estavam lá no meio do trabalho deles. Eu imagino, não, a Bíblia fala que a presença de Jesus era maravilhosa, né? Onde Jesus passava, ele causava alvoroço, a Bíblia diz, né? Então, os discípulos, eles foram impactados por aquela presença. Quando Jesus chegou e falou e os chamou para seguir, na mesma hora eles abandonaram tudo, né? E a presença de Jesus, irmãos, hoje está aqui, né? E ele nos chama e nos convida. Então, não negue o convite do Senhor hoje, de abandonar tudo e seguir ao Senhor e obedecer ao Senhor. Os discípulos estavam dia a dia acompanhando a Jesus na caminhada, vendo seus milagres. Para sermos chamados de discípulos, amigos, nós precisamos andar com Jesus, né? E não é só vir ao culto, irmãos, de quinta, só o culto de domingo, não. É estar realmente, né, com o coração e estar atento, né, aos direcionamentos do Senhor. Aí nós passamos para um ponto muito importante aqui nesse texto, irmãos, que a gente acabou de ler. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, que é a obediência. Aleluia, Jesus. Obedecer ao Senhor exige de nós, irmãos, um sacrifício. Os discípulos tiveram que fazer sacrifícios, não foi, irmãos? Eles abandonaram a vida que eles conheciam para seguir a Jesus. O que eles ganharam, irmãos? Eles tinham uma casa esperando eles, toda mobiliada? Eles tinham um carro que carregavam eles para um lado para o outro? Eles tinham regalias? Não. Eles viviam do favor, né, dos irmãos da fé, que acolhiam eles, que davam comida, que ajudavam eles nessa caminhada, mas eles não tinham regalias, eles se sacrificavam para estar ali ao lado do Senhor. E às vezes nós não estamos dispostos a fazer sacrifícios para seguir a Jesus, para andar com Jesus, irmãos. Sinceramente, às vezes nós temos até assim um certo desânimo, né, em falar assim, tenho que ir para a igreja. E não pode ser assim. Nós temos que ter esse coração ardendo por estar na presença de Jesus, como esses discípulos, né? A partir do momento que eles conheceram Jesus e tiveram esse contato com Jesus, a vida deles foi transformada, né? Eles abriram o coração para o Senhor. E nessa noite nós precisamos abrir o nosso coração para que o Senhor entre e a gente tenha esse desejo ardente de estar na presença dele. Obedecer, irmãos, vai exigir abrir mão do nosso eu para fazer a vontade de Deus. Não será confortável, irmãos. Seguir a Jesus não é confortável de maneira nenhuma. Nós teremos que brigar com a nossa carne, dizer não para muitas coisas, porque nós temos um firme propósito, que é agradar ao nosso Deus, não é? Então nós precisamos fazer sacrifícios, amar os nossos inimigos, porque a palavra de Deus diz que é assim que nós temos que agir, ser gentil e amável quando nós formos confrontados. Quando nós não tivermos o nosso gosto atendido, nós temos que amar do mesmo jeito. Abandonar pecados de estimação. A vida com o Senhor, irmãos, é uma constante renúncia, é todos os dias. Irão aparecer manjares em nossa frente, irão aparecer coisas querendo tirar a nossa atenção ou distrair a nossa atenção, e nós precisamos renunciar, né? E estar com o coração obediente a Cristo. Essa renúncia, irmãos, não é para perdermos a alegria, mas para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Muitas vezes você pode falar assim, mas eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto, porque cada um de nós, irmãos, o Espírito Santo age no nosso coração. Tem coisas que eu não faço, não é porque não posso, é porque o Espírito Santo me direciona. Isso não é para você. Cada um de nós aqui vai ter a sua experiência
pessoal com o Senhor. O que é pecado é pecado. Eu tô falando de coisas aleatórias, irmãos. Mas não é assim, eu queria tanto colocar um piercing. É lícito, me convém? Não. Eu sou de Cristo, né? Não é para mim isso mais, já passou a fase de fazer coisas que não agradam ao meu Deus. Isso não convém a nós, não é, irmãos? São renúncias que talvez que por vaidade, por ego, você não queira renunciar, mas nós precisamos renunciar e você verá que a sua vida irá melhorar. Renúncias que nós fazemos que nos levam a um estágio à frente, irmãos, nos levam a mais fundo na presença do Senhor. A obediência, a vida de obediência é um convite, né, que o Senhor nos faz. É um convite diário para transformação. Quanto mais buscamos a santidade, ser separados para Deus, mais o Espírito Santo irá revelar áreas da nossa vida que nós precisamos ser transformados. Quem irá transformar? Eu mesmo? Não. O Espírito Santo de Deus irá transformar essas áreas, irmãos, da nossa vida. E cada renúncia feita por amor e obediência a Cristo nos aproxima mais do nosso amigo Jesus. Então, nós precisamos perguntar para o Senhor. Por isso a importância do relacionamento. Mas eu sempre orei e nunca obtive resposta. Ore com o coração aberto que você vai obter a resposta de tudo aquilo que você precisa renunciar para agradar o seu Deus. Que hoje nós possamos escolher dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor, na minha vida, né, na minha casa e na minha família. A obediência nos protege, irmãos. Por isso é importante a gente estar nos caminhos do Senhor. Quando nós seguimos os ensinamentos do Senhor, nós evitamos grandes erros que podem trazer consequências piores para a nossa vida. Por isso, nós precisamos obedecer. Através da obediência, nós podemos colher frutos poderosos, paz interior, né? A certeza de quando a gente está no caminho certo, quando você tomou uma decisão e essa decisão é alinhada com a vontade do Senhor, o que você sente? Você sente paz. Você sente que Deus está no controle das coisas. Por isso a importância de obedecermos. Obedecer ao Senhor nos leva a ter uma comunhão íntima com Ele. Se eu observo a tua palavra, se eu vivo no amor do Senhor, se eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus comigo, eu estou ligado na videira que é Cristo, né? Em mim corre o sangue, né, de Cristo, corre em minhas veias e eu vivo essa verdade, essa comunhão íntima. Outra coisa que o Espírito Santo, que a obediência ao Senhor nos traz é bênçãos espirituais, irmãos. Quando a sua vontade é alinhada com a vontade de Deus, tudo se transforma. Nós recebemos essas bênçãos. Quem participa da noite da conquista vê grandes milagres, não é, irmãos? E o que aconteceu? O irmão orou, pediu, clamou ao Senhor. Aquilo que ele clamou estava alinhado com a vontade de Deus. E ele obedeceu. E o que aconteceu? Bênçãos espirituais desceu sobre a vida dessa pessoa, não é? Então é isso que nós temos que fazer, irmãos. Obedecer para que essas coisas nos persigam e aconteçam em nossas vidas. Respostas às orações, há uma promessa. Pedidos feitos em alinhamento com a vontade de Deus são atendidos. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, irmãos, promessas se cumprirão na nossa vida se nós obedecermos ao Senhor. Essa palavra, ela continua sendo válida para nós hoje, irmãos. Ela continua para nós. Obedecer, antes de tudo, é uma expressão de amor a Deus.
Obedecer fortalece a nossa fé, nos aproxima de Deus e faz com que a gente receba isso, irmãos. Que a gente receba as bênçãos espirituais da presença do Senhor. Para ser amigo de Cristo, devo responder ao seu chamado. João 15 e 16. Diz assim, irmãos: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Irmãos, o nosso Deus, ele está sempre pronto, né, a nos atender. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós não escolhemos ao Senhor, ele nos escolheu. O verdadeiro amigo está sempre junto e pronto para comprar as nossas guerras, para lutar junto conosco. O nosso verdadeiro amigo é Jesus, não é, irmãos? Aí eu quero contar uma pequena história para vocês que eu li e achei bem pertinente para o que a gente está falando aqui hoje. Não sei se algum irmão já conhece. Há uma história sobre um homem que teve que comparecer diante de um juiz. Bastante preocupado, ele foi procurar 3 de seus amigos. O primeiro lhe disse: o máximo que posso fazer é acompanhá-lo até a porta do tribunal. O segundo falou: o máximo que posso fazer é lhe dar uma roupa bonita para você entrar no tribunal. O terceiro falou: eu entrarei no tribunal com você, defenderei a sua causa diante do juiz e conseguirei a sua absolvição. E de fato, assim ele o fez. Esses 3 amigos, irmãos, simbolizam as amizades, as riquezas de Jesus Cristo. No dia da nossa morte, o máximo que o nosso amigo terreno poderá fazer é levar o nosso caixão até o cemitério. As riquezas, elas poderão nos comprar uma roupa bem bonita para que a gente seja enterrada. Mas Jesus, ele entrará conosco nos portões da eternidade, né? Ele nos leva adiante, irmãos. Então é essa amizade que nós devemos cultivar. Não são amigos terrenos, não são riquezas, mas a presença de Jesus. Esse é o nível de amizade que Jesus tem conosco. E ele já comprou essa briga, irmãos, né? Ele morrendo na cruz, ele comprou essa briga por nós. O sangue vertido não foi em vão, né? Você custou caro, né? Cada um de nós custou muito caro para Deus, né? O sangue do Filho amado dele, o sangue de Jesus, né? Então, esse é o nível de amizade que Jesus tem. E o que ele espera é que nós estejamos prontos e alertas para responder ao chamado que ele fez em nossa vida. Cada um de nós aqui recebeu esse chamado. Nós somos chamados a frutificar. Somos escolhidos para fazer parte de um grande plano. Assim como Jesus fez, né, muitos discípulos, ele deseja que nós venhamos a fazer também muitos discípulos por onde nós andarmos, né? Um amigo de verdade está sempre atento e disponível. O amigo Jesus, ele está, irmãos, sempre atento e disponível. A uma distância de oração, né? A um socorro Jesus. Ele está atento para nos socorrer. Amém? Jesus, ele espera que estejamos prontos para participar do que ele faz. O Senhor Jesus, ele tem uma grande obra ainda, e ele quer que a gente participe dessa obra. Os frutos são a evidência de uma vida transformada. Irmão, se eu vivo o amor, se eu vivo em santidade, se eu sirvo e se eu obedeço, o resultado de tudo isso são pessoas alcançadas pelo Evangelho. Né? Então, eu preciso entrar nesse rumo aqui, né? Amar, ser santo, servir e obedecer, para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor. E uma parte muito importante disso, irmãos, o seu chamado não é o seu dom. Todos nós temos dons, né? Dons para fazer várias coisas. Aqui na igreja tem vários irmãos, né? Que têm dons, um mais diferente dos outros. O chamado vem de Deus e é maior do que aquilo que você sabe fazer. O nosso dom, irmãos, é uma ferramenta para cumprir o nosso chamado, né?
Então, muitas das vezes, o Senhor, ele não vai nos usar com o nosso dom, ele vai usar a nossa vida, né? Você não é chamado apenas para cantar, pregar e ensinar, liderar ou servir. Essas são formas pelas quais o chamado pode se manifestar. Mas o Senhor nos chamou para algo mais profundo, é o ID, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso primeiro chamado essencial da nossa vida, né? É bonito cantar, pregar, é bonito ensinar, é maravilhoso. Tudo isso tem seu valor, como disse o apóstolo Paulo. Mas nós precisamos ter a nossa vida que prega Jesus em todo o tempo. Amém? Em Mateus 28:19, ele disse isso: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, esse é o nosso chamado: é ir e fazer discípulos. O dom é manifestação desse chamado. Aí, se eu cantar e uma vida for impactada, glória a Deus. Se eu pregar e uma vida se converter, glória ao Senhor, não é? Porque o Senhor, ele irá nos usar. Por isso, nós não devemos pensar, meu dom é esse, então esse é o meu chamado. Não, irmãos. Deus nos chamou para fazer discípulos e Ele quer nos usar com esse dom e também apesar desse dom, né? Em todas as áreas da nossa vida. Deus quer usar você em todas as áreas da sua vida. Basta você abrir o seu coração. Começa comigo e com você. Depois a volta, todos já estão contagiados com essa presença maravilhosa, irmãos. Por isso nós precisamos transbordar da presença de Jesus. Aquilo que o pastor fala sempre do perfume, né? Precisa exalar de nós o perfume de Cristo, né? Quem é amigo de Jesus responde ao seu chamado, caminha com ele e produz frutos que permanecem, irmãos. Nós temos que pedir isso ao Senhor, orar e pedir a Deus, Senhor, que os frutos, né, que eu venha produzir, que eles permaneçam, né? Que a minha vida frutifique para o teu reino. Amém? Para ser amigo de Cristo, eu devo permanecer nele. 4, João 15:5. Você vai voltar um pouquinho aí, que diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Irmãos, a nossa união viva com Cristo, ela é totalmente necessária. Sem ele nós não somos nada. Nós precisamos estar enxertados nessa videira, nós precisamos estar realmente, né, ligados a essa videira, para que a gente possa frutificar e permanecer também. Sem ele, nós não podemos e não fazemos nada, né? Fora da videira, que é Jesus, nós secamos e morremos. Se nós não nos alimentarmos de Jesus, que é a videira, nós iremos sim morrer. Ramo seco, irmão, só serve para fazer fogueira. Qual é o ramo que eles pegam, né, para acender fogo? O seco, que já está morto, sem vida. Se a lenha estiver verde, ela não pega fogo, não é verdade, os irmãos aí, raiz aí, não é verdade? E nós, é da mesma maneira, se nós secamos, nós morremos, irmãos. A nossa vida espiritual morre. Sem Jesus, nós estamos condenados, assim como um ramo seco. Então, nós precisamos ter Jesus em nossa vida, irmãos. Os ramos secos, eles representam os que não são cristãos verdadeiros, irmãos, que estão só seguindo, né? Não tem esse relacionamento com Jesus. Só conhecem Jesus de ouvir falar, mas não conhecem verdadeiramente a Jesus. E nós precisamos mudar esse jogo hoje, irmãos, porque o verdadeiro amigo permanece na videira. Amém? E permanecer é escolher todos os dias, irmãos, sacrificar, renunciar, obedecer, mortificar a nossa carne. Não é hoje eu escolho, amanhã eu relaxo, não é todos os dias. Escolher mudar de vida. É perseverar apesar de todas as circunstâncias. As lutas virão, mas eu preciso perseverar.
porque eu preciso do meu amigo Jesus, né? Para ser amigo de Cristo é preciso gastar tempo com ele. No versículo de João 15:15, ele diz assim: porque tudo que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. O Senhor conta segredo para os seus amigos. Você quer ter sabedoria? Quer ter discernimento? Seja mais amigo de Jesus, porque você vai absorver tudo isso dele. Ele conta segredos, irmãos, para nós, né? Tenha tempo e gaste tempo com Jesus. Grandes homens da Bíblia, irmãos, considerados amigos de Deus, como Davi e Abraão, eles gastavam tempo com Deus. Eles gastavam tempo em falar, em orar, fazer sacrifício, estar aos pés do Senhor. E não é diferente nós. Nós precisamos, né, desenvolver a nossa vida espiritual. Não tem como dizer que você é amigo de Cristo se você não permanece em Cristo. Que você é amigo de Cristo se você não anda com Ele, se você não lê a sua palavra, se você não medita na sua palavra. Não tem como, irmãos. Nós precisamos seguir a Jesus plenamente. E tem uma pregação que eu acho que o pastor falou, que a gente precisava começar bem para terminar bem, né? Então é exatamente isso. Talvez você tenha até começado bem, mas no meio do caminho deu uma bambeada. Hoje o Senhor está te chamando. Continua firme, permanecendo na presença do Senhor. Começar bem e terminar muito bem com Jesus, né? Porque a vinda dele é certa, irmãos. Nós estamos num caminho. Se nós olharmos para a direita ou para a esquerda ou para trás, nós iremos perecer. Nós precisamos olhar em frente sempre. E hoje o Senhor está à procura de pessoas que se comprometam a ter uma vida separada, guiada por Deus. Amém? Quem aqui quer ter uma vida separada e guiada? Amém. Glória ao Senhor. Conclusão: ame, obedeça, responda ao chamado do Senhor e, por fim, permaneça. Não deixe, irmãos, que as coisas dessa vida distraem você, né? Ou façam você parar. Queira, de hoje em diante, viver uma realidade totalmente transformada pela presença do amigo Jesus. Amém? E ele não precisa que sejamos perfeitos. Ele somente quer que estejamos dispostos. Amém? Que Deus continue falando no seu coração, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Deus, da sua palavra, Pai. Que nós continuamos, Senhor, a ser seus amigos verdadeiros, respondendo ao seu chamado, obedecendo a tua palavra, amando